boa noite, gente. Bom, se você vai assistir isso no sábado de manhã ou em qualquer outro horário, bom dia. Esqueci até o que eu ia falar. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí pra se inscrever. Essa semana eu dei foco em fazer uma só leitura. Olha só, eu tô o quê? Tô uma menina exemplar? Oi? Não sei se eu tô exemplar, não. Se você me acompanha no Instagram, você deve ter visto que eu tô lendo Founderside, um lançamento da editora Morro Branco. Foi um lançamento recente, apesar do livro ser de 2018, se não me engano. Esse livrinho aqui, um livrinho singelo de 630 e poucas páginas, se bobear até mais, enfim. E eu tô pensando assim, eu que lute, né? Porque sexta-feira a gente começa a nossa leitura coletiva de Duna, inclusive ainda tá aberto pra vocês entrarem, caso vocês queiram participar da leitura coletiva. Sexta-feira a gente já começa o nosso cronograma. E o que acontece? Vou tentar acabar de ler esse livro aqui até sexta-feira, mas eu tô duvidando um pouco. Apesar dele ser grande, ele não é um livro de difícil compreensão. Eu até cheguei a comentar um pouquinho, ele é uma fantasia adulta, tem um sistema de magia, assim, envolvendo coisas industriais. Eu entro em detalhes ao longo do vlog, então se você quer saber mais sobre esse livro, fica aí comigo. É bem interessante, ele te dá bastante embasamento. O autor é Robert Jackson Bennett, nunca tinha lido nada, não conhecia nada. Essa é uma leitura que eu tô fazendo no escuro. Eu vi que lançou, fazia um tempo que eu não lia fantasia. Eu falei, será? Vamos. Beleza. E às vezes eu gosto de arriscar esse tipo de leitura assim. Porque normalmente eu sei muito bem aonde eu quero ir, o que eu quero comprar, o que eu quero ler. Nesse daqui eu fui meio que assim. Impressionante que cada vídeo que eu passo aqui no canal, meu cabelo tá mais curto, né? Mas agora parei mesmo. Será? Mentira, parei sim. Ao longo desse vlog eu vou gravar ele pela semana e eu vou contando pra vocês como é que tá sendo. Mas falando rapidamente sobre o Founderside, o subtítulo dele é As Margens da Fundição. É uma trilogia chamada Trilogia Os Fundadores. Eu normalmente prefiro quando traduzem os títulos, mas deve ter seus motivos pra não traduzir. Essa arte da capa é lindíssima. E o que acontece? O que é, resumidamente, a história? A gente acompanha uma ladra. Uma ladra é ótimo. A gente acompanha uma ladra chamada Sansia. E ela mora, tipo, numa área periférica de Tevane, que é a cidade do livro. Uma cidade muito grande, que é comandada por 4 casas comerciais. Essas casas comerciais, elas ditam as regras, elas são rivais entre si, dizem que se respeitam, mas é aquele negócio, né? Aquela briga de poder velada. Tem o povo que vive fora dessas casas comerciais, que é o povo que mais sofre, que é aquele famoso governo tá pouco se lixando. Aí que entra a Sansia, e a gente já começa numa cena de ação. Ela recebeu uma proposta de roubar um objeto que ela não sabe o que é, por um valor muito, muito alto, que ela falou assim, nossa, se eu conseguir roubar isso daqui, terminar essa tarefa, eu não vou precisar mais roubar pra sobreviver e vou refazer minha vida de algum jeito. E ela vai, assim, ela tem 1,52 m, inclusive, esse é o momento que a gente se identifica com o personagem, né? 1,52 m, eu tenho 3 a mais que ela, mas a gente se identifica. E ela é toda assim, tipo, tem que fazer, vamos fazer. A vibe que esse livro me passou, tanto da mitologia, eu não posso entrar muito na questão da mitologia do livro, eu posso acabar trazendo spoiler pra vocês, não é isso que eu quero. Mas a mitologia do livro me remete a um jogo famosíssimo chamado Assassin's Creed. Eu não sei se vocês aqui que seguem o canal gostam de games também. Eu sou uma grande fã de videogames e principalmente de Assassin's Creed. Tem uma semelhança muito grande. Eu tô pra descobrir se esse autor é fã de Assassin's Creed, eu aposto que é. Desde o fato da protagonista andar por telhados dos... só lendo pra saber, só tendo jogado pra saber. A vibe que passa é que você tá lendo algo relacionado a Assassin's Creed. Embora sejam histórias bem diferentes. E a mitologia envolvendo panteões, deuses, enfim, que tem em Assassin's Creed e tem nesse livro, que é bem palpável, por sinal, eu acho que o autor teve uma preocupação muito grande em ambientar, eu acho até demais às vezes, mas eu não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que sou eu que tô desacostumada com fantasia. Porque flui bem. A questão toda é que ele te dá um baita embasamento.
E aí, às vezes, eu quero ver a ação acontecendo, porque a pessoa ansiosa querendo ver o que tá acontecendo, e aí ele vai te explicar uma parada. Até agora, eu tô chegando na metade do livro. Até agora ele tem encaixado bem os momentos de ação e os momentos de respiro. Enfim, aí eu acabei não concluindo sobre o que é a história. Então ela recebe essa missão e ela vai. E acontecem N coisas ali, algumas coisas saem do esperado, do roteiro, que ela previu, óbvio. Mas ela, enfim, consegue ficar em posse do objeto, né? Isso não é um spoiler, inclusive, tá na sinopse. Só que o que acontece? Ela acaba descobrindo que esse objeto é muito mais do que um mero roubo casual e ele tem muita importância. Pode ser um objeto que, se cair em mãos de uma casa comercial ou de alguém mal intencionado, pode mudar o rumo da realidade dessas pessoas que vivem em Tevânnia. E aí a Sansa que se vê com essa questão na mão, né? Tipo, ela já conhece como funciona esse esquema das casas comerciais e não é uma coisa muito legal. E ela não quer que aquele objeto caia em mãos, ao mesmo tempo que ela não queria esse fardo pra ela, mas ela se vê no meio desse turbilhão de coisas acontecendo. E nisso, o objeto é uma coisa peculiar, que traz uma surpresa pra Sansa e traz uma surpresa pra gente também. Ele é praticamente um personagem do livro, e inclusive é meu preferido. Mas eu não posso falar mais que isso, que pode vir muito spoiler. Falando um pouco sobre a questão da magia nesse mundo, é feita por inscrições. O que é? Eles pegam um objeto, fazem aquele objeto entender por meio dessas inscrições. Ele te explica muito bem. Parece confuso, mas não é. Muda a realidade daquele objeto. Então vamos supor, minha caneca tá aqui, normal. Se eu faço uma inscrição nela, dou uma espécie de ordem para que ela entenda que ela é mais do que só uma caneca, ela vai entender e vai agir. Vamos supor que eu quero que essa caneca de cerâmica entenda que ela é de ferro. Eu vou fazer uma inscrição nela e o objeto vai entender que ele é de ferro. Não sei se ficou confuso, é uma explicação extremamente rasa que eu tô dando aqui. Enfim, aí o que acontece com a Sansa? Bom, a cabeça dela vai a prêmio, né? É óbvio. Tem gente atrás dela de tudo quanto é jeito. Mais de uma pessoa, e você não sabe de onde são essas pessoas, eu pelo menos ainda não sei onde eu tô. E aí ela tem que resolver a vida dela. Só que ela tem que estar preparada para se aliar a pessoas que ela sequer imaginava que iria. Eu pretendo continuar, pretendo ler umas 100 páginas, estou otimista. Amanhã eu vou contar pra vocês como são os personagens, como eu tenho me sentido em relação aos personagens. Fica aí que daqui a pouco eu conto pra vocês. Pra mim é amanhã, mas pra vocês é daqui a pouquinho. Ai, gente, eu acho que eu sou a pessoa mais sem vergonha do mundo pra fazer vlog. Sempre que eu anuncio, vai ter vlog, não sei o que, acontece alguma peripécia no meio da semana, que aí eu gravo tudo picado, né? Então, eu ia gravar ontem pra falar do Foundryside, pra falar da vida, pra falar do sei o quê, e aí não deu, porque as coisas da vida entraram no meio, né?
Mas o que importa é que hoje, quinta-feira, dia 19, eu tô aqui com um olho no peixe e outro no gato, porque eu tô de olho ali na Book Friday. No início da semana eu tava animada, assim. Eu falei, nossa, vai ter descontão. Agora eu já não sei se vai ter mais. Mudei de ideia. Tô aqui esperando pra ver como é que vai ser, como é que vai funcionar e se vai valer a pena. Tem alguns títulos que eu tô de olho, eu deixei lá na lista pra ver se vai compensar, né? Eu sei que, independente disso, tem alguns títulos que eu tô querendo que estão num preço bom, que eu tô pensando em pegar, mas eu não vou criar expectativas nem spoiler, porque, como vocês viram, eu mudo de ideia igual eu mudo de roupa. Inclusive, mudei da última ceninha pra cá. Eu não vou criar expectativas nem spoilers, mas eu quero saber aqui nos comentários o que vocês estão achando da Book Friday, porque hoje é quinta, começa hoje, mas esse vídeo vai estar indo ao ar na sexta, né? Já vai ter começado. Vocês pretendem comprar alguma coisa na Book Friday? Me conta o quê? Aqui embaixo. Eu tô aqui de olho e eu decidi, depois de Duna, eu vou criar o mês da Ana Soft. Porque eu só leio coisa que frita a cabeça da gente, né? Aquelas coisas psicológicas tensas. Quando eu falo que eu leio coisa muito pesada, não é nem coisa pesada visualmente, porque eu odeio o conceito, por exemplo, de gore, né? Que é aquela coisa do sangue, tripas e não sei o que. Eu odeio isso, odeio. Não assisto série sem mentira. Às vezes assisto algumas séries sim que tem algumas coisas assim no meio. Mas a leitura me causa um impacto muito maior do que a imagem. A imagem que eu crio fazendo uma leitura é muito mais impactante do que a que eu vejo e já tá pronta. Por que eu vejo e já tá pronta? Eu faço isso aqui, acabou. A que eu imagino, fica aqui. Então, eu não leio nada que tenha muita violência visual, sabe? Em compensação, eu leio coisas psicologicamente muito pesadas, temas muito pesados, e eu quero dar um tempinho desse tipo de leitura. Então, eu vou fazer o projeto Ana Soft, que provavelmente vai pegar setembro ou outubro, eu não sei. Mas com certeza eu venho contar pra vocês como é que vai ser. Então, eu selecionei alguns títulos de romance em clichê, porque no último vídeo do canal eu vi que eu não leio muito romance clichê. Eu falei, deixa eu ver se isso é só preconceito da minha parte ou se isso é falta de hábito, ou se é gosto, ou qualquer coisa. Eu quero descobrir o que é. Então eu selecionei os 3 títulos para fazer o projeto Ana Soft e eu vou contar para vocês assim que eu comprar e assim que, enfim. Voltando ao assunto do Foundryside, eu falei que ia ler bastante aquele dia, acabou que aquele dia eu não li nada, mas em compensação eu li. Era numa terça-feira que eu comecei esse vlog. Então, ontem eu li bastante, hoje também eu li bastante. Eu cheguei na terceira parte do livro, falta pouco agora, falta cerca de umas 200 páginas. Como eu tava falando, ele é um livro grande, mas ele tem uma linguagem muito fácil, cenas tranquilas de acompanhar. Ele é vendido como uma fantasia voltada ao público adulto, né? E eu entendi até agora que é por causa da linguagem, algumas cenas visuais de violência que eu tava comentando, tem umas que, assim, eu fiquei meio... Mas dentro dessa fantasia aqui até que passou, deu pra ir. Eu ia falar dos personagens, né? Tem bastante personagem nesse livro, mas, assim, algo que dá pra acompanhar sem muitos problemas. Nossa, essa luz tá estouradíssima na minha cara, mas agora vai ficar. E aí, o que acontece? Os principais mesmo são 4 personagens que se juntam, eles são de circunstâncias muito diferentes, essas coisas, nada novo sob o sol, mas é contado de um jeito muito interessante e é uma coisa que eu sempre penso. Hoje em dia, é muito difícil a gente criar uma coisa 100% original porque tem muita coisa aí, sabe? A gente já consumiu muita coisa, mas acho que a graça da questão tá sempre em como a coisa é desenvolvida. E é isso que chega para as pessoas de um jeito, né? E essas pessoas aqui chegaram bem, em mim, pelo menos. Eu gostei muito da Sansa, que é a ladra, a principal. Tem uma outra personagem chamada Berenice, que ela é assistente de um escritor, não escritor, no caso, falei enrolado. Tem até uma referência aqui que ela fala, o Orso, que é, no caso, esse escritor, é como se ele fosse o arquiteto, tem todas as ideias mirabolantes, mas ele precisa do engenheiro para executar suas ideias mirabolantes. E as ideias mirabolantes, quem executa é a Berenice. Tem um humor mais seco, assim, eu gosto de personagens assim, ao mesmo tempo sem ser engessado. O Orso já
tem aquela vibe do cientista maluco, esse trope, sabe? Eu ainda tô dividida se eu gosto dele ou não. Eu não sei, tem horas que eu gosto e tem horas que não. Porque ele, eu acho que é o personagem mais clichêzão mesmo da fantasia, e aí eu fico, tá, conheço isso aqui, mais do mesmo. Mas eu posso estar enganada, porque ainda tem coisa pra acontecer. Inclusive, assim que eu terminar, eu vou contar tudo que eu achei, um apanhado geral mesmo, lá no Instagram. Então, vou deixar o arroba na tela, se você ainda não me segue. Lá eu digo assim que eu terminar. Mas até agora, eu duvido muito que vai me desagradar. Olha, a última vez que eu falei isso foi com Drácula, e bem, vocês sabem a minha situação com Drácula, né? Vou nem entrar muito nessa questão. Faltou... E tem um outro personagem, que é um personagem chamado Gregor Dandolo. Ele é uma espécie de capitão da guarda, sabe? De uma orla lá, mas que é meio assim... Como é que eu posso explicar isso? Essas 4 casas comerciais de Tevani não dão tanta ideia assim pra essa guarda da orla. Eles é como se eles fossem só mais uns serviçais, saca? Só que ele tem esse Gregor Dandolo, ele na verdade, ele tem um segredo, que eu não vou falar o que é interessante a forma como é conduzido o personagem, e eu acho que ele tem muito pra crescer. Eu dei uma vasculhada no fandom desse livro, eu notei que ele é um dos queridinhos. Curiosamente, é um dos meus queridinhos também, eu acho que eu fui com fluxo. É um personagem muito legal mesmo. Dá uma nadada contra a corrente do que era esperado dele. Eu gosto de personagens assim, que cortam a correnteza quando necessário, que não tem medo de cortar essa correnteza, sabe? Isso me agrada muito, é meu tipo de personagem preferido. Ou então personagens como a Sansa, que são mais explosivos, falam que dá na cabeça e depois se arrepende um monte por isso, inclusive me identifico. Oi? Alguém falou alguma coisa? Mas, então, tem sido muito agradável. Eu li muito nesses dias do meio, agora pra terceira parte, e o livro dá um pulo de ritmo do início, que ele te apresenta, te situa naquele mundo e tal. Ele dá um pulo tão bom de narrativa, que você não consegue parar porque você quer continuar lendo. Pelo menos foi o efeito que me causou e é algo que eu procuro na maioria das minhas leituras. Algumas outras eu sei que requerem mais tempo de assentar. Nossa, valeu muito a pena, porque ele não foi um livro muito barato. Inclusive, acho que agora na Book Friday ele tá a 50 e poucos, mas ele não foi um livro muito barato. E eu falei, gente, eu quero ler. Eu fico feliz de não ter gastado à toa. O único ruim dele até agora, pra mim, é que ele acaba. Porque eu vou ter que esperar pela segunda e pela terceira parte, né? Eu sei que tem a segunda já lá fora, mas se eu não me engano, a terceira ainda não foi lançada. Lá fora, no caso. Aqui, não sei, porque ele foi traduzido há pouquíssimo tempo, foi lançado há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Não tenho nem ideia de quando possa vir. Mas tomara que faça sucesso e que venha a trilogia inteira pra cá, né? E eu tô gostando bem. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com uma fantasia assim, porque sempre foi meu gênero predominante, que eu mais lia, né? Hoje em dia eu tô bem mais aberta. Falta só os romancinhos clichês, eu não esqueci. E foi bom revisitar esse lado da fantasia, de me empolgar, de meu Deus, o que tá acontecendo? E personagem pulando de prédio. E, ai, gente, eu gosto dessas coisas. Então, valeu total a pena. Eu vou agora olhar as ofertas da Book Friday. Espero que tenha alguma coisa bacana. Tô doida pra ver aquele lance lá do saldão de 3 livros por R$30. Vamos ver o que vai resultar disso. Espero que tenha coisa boa, né? E tenha oferta de verdade, não como foi no Prime Day. No Prime Day tiveram algumas coisas legais, mas majoritariamente, pra mim, pelo menos, para as coisas que eu queria, não valeu tanto a pena assim. Conta o que vocês estão achando. Me conta se tem vontade de ler esse Foundry Side também. Vamos trocar ideia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Segue no Instagram e... aproveita para deixar aquele like maroto também aqui embaixo, rapidinho. Deixou? E é isso, a gente se fala na semana que vem. Um beijo para vocês e até! Tchau!